nós, há morte na panela, mas Deus traz vida. Pode até ser que exista morte na panela, mas o nosso Deus é um Deus que converte qualquer situação, se for de acordo com a sua vontade, tá? Talvez você conheça esse texto, talvez você nunca tenha ouvido falar de tal texto, morte na panela. Eu quero ler aqui com vocês este texto base, então, que está ali no livro de 2 Reis, no capítulo de número 4, do versículo 38 ao 31, que o Vi vai colocar ali para nós. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parreira brava e colheu dela a sua capa cheia de coloquintidas. Difícil de falar isso, né? Depois eu vou explicar para você o que é isso. E veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém, ele disse: trazei, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Que o Senhor nos abençoe mediante a leitura de sua palavra, em nome de Jesus, amém. Para entendermos um pouco dessa história, é necessário analisarmos um pouco do contexto desta ocasião. O contexto desta passagem, ele ocorre cerca de aproximadamente 1000 anos antes de Jesus Cristo, quando finda o período dos juízes em Israel, sendo o último dos juízes o profeta Samuel, e se inicia ali, portanto, o período dos reis. O primeiro rei de Israel, o rei Saul, que acabou sendo rejeitado por Deus e perdeu o direito de deixar uma dinastia, foi sucedido por Davi. E Davi, sim, ele deixa os seus filhos como sucessores de seu trono. Diante da morte de Davi, o filho que assume o trono de Israel, diante de tanta trama golpista, trama política, umas palavras que a gente está bem acostumado ultimamente, na Bíblia está cheio disso. O filho que acaba assumindo o trono de Israel de acordo com a vontade de Deus foi o Salomão, aquele que Jesus Cristo, inclusive, nos seus ensinos, falou a seu respeito, mencionando algo acerca da glória de Salomão. Sim, Salomão, se Davi foi um rei vitorioso, um guerreiro, impecável, que trouxe de volta para Israel aquela autoestima elevada, Salomão, por sua vez, com a sua inteligência e capacidade política, trouxe para a nação de Israel um tempo áureo de extrema prosperidade. O final da vida de Salomão não foi muito bom, mas sabemos disso. Salomão, ele acaba se casando com muitas mulheres, muitas princesas de outros reinos, fechando ali acordos políticos nesses casamentos, mas ao final de sua vida, o Salomão, influenciado por essas mulheres, por essas esposas, o Salomão, aparentemente, ele acaba se desviando do caminho do Senhor e ele começa a queimar incenso aos deuses e aos altares profanos. Consequência disso, quando vem o primeiro sucessor de Salomão, uma nova trama golpista acontece ali.
E o rei que haveria de suceder a Salomão era o filho dele, Roboão. Então, Salomão, para poder desenvolver todo esse estado de glória em Israel, uma das coisas que assim manchou um pouco, pelo menos diante do povo da nação de Israel, a imagem de Salomão, você vai entender bem, você vai sentir bem o que eu vou te dizer agora. Salomão, ele abusou muito das taxas tributárias em cima do povo. Salomão, ele apertou muito a nação de Israel com impostos. E quando Roboão, seu filho, assume o reinado, o povo chega para Roboão e pedem isso ao rei: rei, não seja como teu pai, tem misericórdia de nós, porque os impostos foram muito pesados, deixa a gente respirar um pouco. Mas Roboão ainda é muito jovem, na corte, ele tem ali os seus influenciadores, ele tem ali os seus que o ajudariam a administrar, os seus conselheiros. E seguindo tais conselhos, a declaração que Roboão faz é essa: vocês estão achando que o meu pai teve mão pesada? Vocês vão saber o que é mão pesada, é aqui agora comigo. E aí o que vocês acham que aconteceu dentro de Israel? Revolta. E esta revolta fez com que um partido contrário a Roboão se levantasse. Uma oposição dentro daquele reinado, liderado por um outro jovem chamado Jeroboão. E ali então, irmãos, o trono de Davi, a casa de Davi, ela é dividida em dois reinos: reino do norte e reino do sul. Reino do norte, com 10 tribos, tendo a sua capital em Samaria. Este reino, quando você lê no Antigo Testamento, nos livros dos profetas, inclusive aqui em 1º e 2º Reis, é aquilo que é chamado de casa de Israel. A casa de Israel era o reino do norte, que tem o seu primeiro rei chamado Jeroboão, a sua capital e o seu templo, inclusive, construído na cidade de Samaria. É por isso que mais tarde você vê esse problema dos judeus com os samaritanos. E o reino do sul, o reino de Judá, que ele fica com Roboão, com apenas 2 tribos, ou 2 estados, vamos dizer assim: a tribo de Judá, propriamente dito, e a tribo de Benjamim. Falando ainda um pouco sobre o reino do norte, sobre a casa de Israel, essa casa de Israel, ela sempre foi rebelde a Deus e profana. No reino do norte governaram simplesmente 19 reis. E dos 19 reis que governaram Israel, nenhum deles serviram ao Senhor. Dá para acreditar nisso? Descendentes de Davi, nenhum deles foram tementes a Deus. Todos eles foram idólatras. Todos eles praticaram abominações diante de Deus. Até que houve um, que eu não me recordo agora quem era, mas me passa pela mente nesse instante, que chegou a um ponto tão imoral e defasado na vida espiritual, que ele sacrificou a Baal o seu próprio filho. E vocês sabem, porque eu já ensinei aqui como eram os sacrifícios feitos a Baal. Um rei de Israel, um descendente de Davi, acabou sendo sacrificado a Baal.
Então o reino de Israel sempre foi chamado, inclusive nas páginas do Antigo Testamento, de a casa rebelde. Este é o contexto que gira em torno dos ministérios do profeta Elias, que combateu fortemente o início da idolatria dentro da nação toda, trazendo, lutando e deitando um rei chamado Acabe, que era marido, por sua vez, de uma senhora estrangeira chamada Jezabel. Vocês sabem, inclusive, quem foi que tramou o casamento de Jezabel com Acabe? Foram os samaritanos. Os samaritanos fizeram isso. Por isso que nos dias de Jesus havia tanta rixa entre os judeus e os samaritanos. Acabe acaba se casando, Acabe acaba se casando com Jezabel, mulher estrangeira. Ela era praticamente um tipo de sacerdotisa de Baal. Ela levava muito a sério esta religião. E Elias teve inúmeros problemas com essa idolatria. Elias entra inclusive numa depressão. E antes de Elias ser assunto aos céus, Elias unge inclusive aquele que seria o seu sucessor no ministério, aquele que é o protagonista dessa história que nós acabamos de ler aqui, o profeta Eliseu. Então, quando Eliseu ele começa a desenvolver o seu ministério, o contexto político, social e religioso de Israel era o pior. Inclusive, abrindo parênteses aqui, vale a pena lembrar que tanto Elias como Eliseu e todos os demais profetas que vieram, como Isaías, que nós haveremos de começar a estudar na semana que vem, Malaquias, todos eles desenvolveram seus ministérios, adivinha em que parte de Israel? No reino do norte. Ninguém quis ficar na vida boa de Judá. Judá representava o povo centrado dentro da vontade de Deus, reino do sul. O reino do norte, o povo desviado. Esses profetas, eles foram desenvolver o ministério deles num lugar que, por sua própria vontade, jamais eles gostariam de estarem pisando. É uma coisa que a gente sempre fala, né? O que é uma chamada? O que é uma chamada? Porque quando alguém é chamado para o ministério, eu dizia isso quando eu era mais jovem. Eu admiro o pastor que se enfia numa cidade pequena, mas para mim não serve. Eu sei da dificuldade. Sabe, lembro da profecia de Cristo para Pedro. Pedro, você vai onde você quer agora que você não viu. Mas quando você ficar velho, vão amarrar você pelas mãos e vão te levar para um lugar que você jamais gostaria de ir. Jesus menciona na morte de Pedro. Mas o importante é a gente estar no centro da vontade de Deus. Estes homens desenvolveram seus ministérios no meio do campo de guerra, literalmente. Estes homens, eles foram clamar contra a idolatria, a profanação, contra a injustiça social, contra a imoralidade. Estes homens foram ali para bradar, para gritar de cima do telhado, como está escrito lá no Novo Testamento. Assim como João Batista, que olhou nos olhos de Herodes e deu de dedo dizendo: não é lícito você tomar a mulher do teu irmão por tua esposa. E que por causa de tamanha declaração acabou tendo a sua cabeça decapitada e ofertada a Herodíada numa bandeja de prata. É o preço que um profeta paga por de fato fazer a vontade de Deus neste mundo. Irmãos, vamos entender algo de uma vez por todas.
O mundo, ele aplaude, ele ovaciona, ele aprova, ele incentiva as coisas deste mundo. A igreja de Deus não é deste mundo. O dono da igreja falou para a igreja que neste mundo a igreja seria perseguida, seria odiada, mas bem-aventurado seria a sua igreja quando estas coisas acontecessem. Quando você vê uma igreja recebendo aplauso, reconhecimento, mérito, troféu, coisas desse tipo, irmãos, a morte na panela. Algo errado não está certo, porque o mundo jaz no maligno. E quando a igreja ela desenvolve o seu ministério, a igreja vai na condenação deste mundo. A presença da igreja em si condena esse mundo, como a arca de Noé condenou a geração pré-diluviana. Não vamos ser aprovados nunca neste mundo. Sempre será aquela ideia, nós por nós. Os únicos que vão gostar de ouvir isso serão sempre aqueles que, ao modelo teu e meu, se converteram ao Senhor Jesus Cristo, só nascendo de novo para aceitar as coisas que vêm de Deus. Então, naqueles dias, por causa de todas estas inconstâncias, por causa de toda esta profanação, por causa de toda esta corrupção, havia fome sobre a terra de Israel. 3 anos e meio sem chuva, inclusive pouco tempo antes, através do ministério do profeta Elias. Este povo estava assolado. E aqui nós vemos o profeta Eliseu à frente de um seminário. Isso daqui, irmãos, que a Bíblia narra, a escola dos profetas, nada mais era do que um seminário no período veterotestamentário. Eliseu era o mestre, era Eliseu que dava as lições, que ensinava as condutas para os futuros pregadores do reino. Mas agora chega um momento em que ele olha para um lado, olha para o outro, vê a escassez, entende o cenário de necessidade e vulnerabilidade, e ele faz essa declaração: vamos fazer um caldo verde? Quem que não gosta de tomar um caldo? Vão aí para as quiçaças, vão pelos matos, colham algumas ervas, tragam para cá e vamos fazer um cozido. De fome não vai dar. E a Bíblia Sagrada fala que um dos discípulos, ele até traz o alimento, ele até colhe o alimento, mas ele traz aquilo que para ele era desconhecido, sim ou não. Ele não conhecia daquelas ervas. Ele traz lá daquela planta, ou digo melhor, aquela fruta, como é que chama? Você está com o esboço aí? Coloquíntidas. Isso daqui, irmãos, era um tipo de uma laranja amarga. Essas coloquíntidas era um tipo de uma laranja amarga. Não dava um pé de laranja como você está acostumado. Era um tipo de uma barreira de maracujá. E ali apareciam esses frutos. Eles não eram comestíveis por se tratarem de serem amargos, mas o moço trouxe essas frutas, trouxe essas ervas e picaram tudo, prepararam um caldo. E você sabe qual que é o melhor tempero para qualquer tipo de comida? Né? A fome. A fome. Porque, como diz o ditado,
Quando a barriga está cheia até a goiaba, tem bicho. É bem assim, isso é uma verdade. Fizeram aquele caldo apresentável, apetitoso, mas quando foram degustar, os discípulos começaram a gritar: homem de Deus, a comida está envenenada. Homem de Deus, morte na panela. E aqui, olhando para esse segundo tópico, que é o problema da morte na panela, a primeira coisa que nós identificamos aqui é o perigo da ignorância espiritual. O colher sem discernir, ou sem discernimento, conforme você me acompanha ali, né? Nem tudo o que parece alimento é saudável. Isso daqui é uma coisa que o povo que se chama pelo nome de Deus, conforme está escrito lá em 2 Crônicas 7,14, deveria considerar. A Igreja de Jesus Cristo no Brasil e no mundo deveriam considerar esta frase de impacto. Nem tudo o que parece alimento de fato é saudável. Porque hoje está assim. Hoje as pessoas elas engolem tudo. Hoje as pessoas elas aceitam tudo. O que elas querem? Elas querem se arrepiar. Elas querem chorar. Elas querem ter um êxtase emocional. E a nossa fé ela não tem nada a ver com emoções. É muito pelo contrário. A fé ela é mais inteligência, ela é mais racionalismo, ela é mais raciocínio lógico do que emoção. Se bem que quando um milagre acontece, se bem que quando uma vitória chega, se bem que quando uma oração é respondida, é inevitável a gente se emocionar quando essas coisas acontecem, sim ou não? Porque nós somos seres emotivos. Mas nós não podemos estribar o nosso caminho, as nossas decisões, a nossa caminhada com Deus, meramente no curso das emoções. Porque as emoções, elas são, além de serem superficiais demais, as emoções, elas são confusas. Você quer ver só uma coisa? Você lembra quando você tomou uma decisão convicto do que você estava fazendo, no desejo, no afã de apenas ajudar, e o quanto de sofrimento que isso trouxe para você depois? Você não estava bem intencionado? Você não estava triste de ver aquele sofrimento alheio? As suas intenções não foram cristãs, não foram as melhores, mas foram decisões tomadas apenas num contexto emotivo. Isso trouxe sérias consequências para a tua vida, e é assim na vida de todos nós. É por isso que a Bíblia ela trabalha com uma fé inteligente. É por isso que nós temos as Escrituras. A Bíblia Sagrada diz que nós não devemos nos desviar das mesmas, nem para a direita e nem para a esquerda. Temos que tão somente fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Aí você ouve alguém dizer uma frase, aí você fala, mas isso está na Bíblia? E alguém responde para você, mas se está na Bíblia eu não sei não, mas se estiver dando certo, tira o pé do freio. Como assim? Como assim? E é assim que essas pessoas elas estão vivendo, alimentando e buscando o pecado e as falsas doutrinas
que contaminam sim a panela da vida da igreja. Nos dias de Eliseu, a contaminação era a idolatria prestada a Baal e tantas outras entidades daqueles dias. E hoje, o que é que permeia a igreja evangélica no Brasil e no mundo? Irmãos, são muitos frutos não comestíveis. Um deles, que nós podemos gastar aqui alguns momentos falando sobre, é o tal do liberalismo, ou a teologia liberal. Talvez você nunca ouviu falar sobre isso, mas estas ideias, e muito daquilo que é chamado de igreja evangélica, talvez aqui na cidade de Santa Helena, seja exatamente o cerne da mensagem que sai da boca de muitos ministros, de muitos que se dizem embaixadores de Cristo. Quais são as ideias do liberalismo? Basicamente isso. O liberalismo, ele ovaciona, ele engrandece não só o modernismo, olhando para a Bíblia e chamando ela de um livro retrógrado, ultrapassado, antiquado, que merece ser revisado. Existem pastores de renome nessa nação que têm a capacidade de dizerem isso acerca das Escrituras. Colocam a ciência, colocam o modernismo como verdadeiras obras oniscientes e a Bíblia como uma falsidade embasada simplesmente em fábulas e mitos. Dentro da teologia do liberalismo, espante-se você, porque eu me espantei. O livro de Gênesis para eles não funciona. O livro de Gênesis para eles não passam de poemas, não passam de fábulas, de mitos, de mitologia. Jó, que é o livro mais velho da Bíblia, Jonas, que foi o moço engolido pelo grande peixe. Não, nada disso é verdade. Mas não para por aí. Nem mesmo o nascimento virginal de Cristo escapa dessa teologia. Como é que um pastor, uma igreja para cultuar a Deus e tiram dele o milagre do nascimento do Deus homem na face da terra? Isso é profano. Isso é morte na panela para quem ouve. Isso é morte na panela para quem come. Eles declaram que a Bíblia ela não é inspirada por Deus, contrariando o que está escrito lá em 2 Timóteo capítulo 3, quando a Bíblia afirma para nós que toda a Escritura ela é divinamente inspirada. Eles declaram que o nascimento de Cristo, como eu acabei de dizer, é mitológico. Eles declaram que Jesus não ressuscitou dentre os mortos em forma corpórea. Não. Esse negócio dele ressuscitar, isso aí tudo, não. Isso é mito. Jesus, Deus, da mesma substância? Não. Jesus ele foi apenas um bom homem e um bom professor de moral. Deus não. E o inferno? Não é real. Dentro do liberalismo? Não, o inferno não é real. Outra coisa, o homem, para se livrar desse inferno, ele não precisa nem de Cristo, porque o homem ele não nasce pecaminoso, perdido. Ele se torna perdido por causa da influência. Mas se ele fazer o bom uso do raciocínio lógico, este homem ele é capaz de se redimir. Com isso, a teologia liberal ela nega um ponto da doutrina que
calvinistas como arminianos concordam. A doutrina da depravação total. Estão cheios de igrejas assim, viu, irmãos, nesse Brasil nosso. Por fim, a habilidade maior destes homens é transformarem o bem em mal, algo que é reprovável nas Escrituras Sagradas, como nós vemos lá em Isaías capítulo 5, versículo 20. Tem coisas que eu gostaria de falar, mas se vai para a internet eu não vou poder mencionar alguns pontos. Mas é por isso que você vê algumas igrejas diferentonas, essas igrejas da inclusão, como o Ed René disse, que ele não pode mandar uma classe inteira de pessoas para o inferno por causa de uma meia dúzia de versículos da Bíblia. Vocês sabem do que eu estou falando. Em 325 da era cristã, aconteceu o primeiro concílio de Nicéia. E ali naquele concílio de Nicéia, um presbítero de Alexandria, por nome de Ario, ele foi sabatinado com a sua doutrina. Essa doutrina chamava arianismo. E o que era que o arianismo pregava? O arianismo pregava exatamente tudo isso que eu citei dentro dessa teologia liberal: que Cristo não era da mesma essência do Pai, que o homem ele podia se redimir por si só, que não existia depravação total. E isso no quarto século. O que aconteceu com Ario, com a sua teologia? Eles foram excomungados da comunhão da igreja. Simples assim. Eles não foram aceitos dentro da igreja. E hoje nós vemos estes pseudos teólogos, pastores, vasculhando nos lixos da história e procurando aquilo que é veneno e trazendo do mais profundo destes cestos de coisas reprováveis, descartáveis, e colocando dentro de suas panelas e tentando alimentar a fome do povo de Deus. Seguindo o arianismo, os sabatistas, hoje, no Brasil e no mundo, aqui em Santa Helena, os sabatistas, dentre de tantas doutrinas esquisitas e estranhas, a maior profanação que eles declaram no seu discipulado, no seu quadro de doutrinas, é a ideia de que Jesus, ele não é da mesma essência do Pai, mas que Jesus outrora era o arcanjo Miguel no céu, e que deixou de ser o arcanjo Miguel e veio ao mundo e se tornou o Filho de Deus. Isso é heresia, isso é profanação, isso é uma coisa reprovável por Deus, como foram as obras de Acabe e Jezabel nos dias do profeta Elias e nos dias que se seguiram do ministério do profeta Eliseu. É blasfêmia, é heresia. Mas tem solução. Vou brincar um pouco com vocês, igual peteca. Fala para o irmão que está do teu lado. Tem solução. Tópico 3. Qual é a solução? Eles clamam dizendo: morte na panela, é veneno. O que foi que o profeta Eliseu fez? Inclusive o profeta Eliseu e o profeta Elias, eles foram profetas diferenciados. Você viu o milagre do profeta Isaías? Você viu o milagre do profeta Jeremias? Do profeta Oséias?
Você não vê milagre deles, nem João Batista vê milagre. Mas esses dois foram os profetas do milagre. Esses dois homens, eles são chamados de profetas do milagre. E eles estão pelo profeta Eliseu. E o profeta Eliseu olha para aquilo ali e fala: não, Deus tem que fazer um milagre aqui, porque eu também estou com uma fome. Esse caldo está com uma aparência tão bonita. Não, peraí, pessoal, nada está perdido. Então Eliseu, com a sua atitude, ele não descartou a panela. Mas o que ele fez? Ele lançou farinha na mesa. Irmãos, farinha é antídoto. Da onde farinha tira veneno? Não é esquisito isso? Sim. É por isso que é catalogado como milagre. Milagre é o que você não explica. Milagre é um ocorrido que os fatos são inegáveis. Não sei como, mas que aconteceu. Isso é milagre. Então Eliseu, ele não descarta a panela, mas ele lança farinha na panela. A farinha não era remédio natural contra o veneno, mas sim um símbolo da ação divina. E depois disso eles puderam comer sem perigo algum. Quais são as lições? Isso é lindo, hein, gente? A farinha, ela aponta para Cristo, pão da vida, lá de João capítulo 6, versículo 35. E a aplicabilidade são esses dois pontos que vêm aqui abaixo. Só a palavra de Deus pode purificar o veneno do pecado. Deus não joga fora o que foi contaminado, Ele restaura. E a minha oração é esta: pela igreja do Brasil, pela igreja do mundo, que está inveterada por ventos de doutrinas, que está mais maravilhada com os movimentos, chamando de milagre, coisas que na verdade nem milagres são, práticas estranhas, práticas até mesmo constrangedoras. Se em alguns lugares há uma teologia do liberalismo, em outros lugares nem teologia tem, são umas práticas que nós não entendemos. Mas ainda em si, são um povo que esperam em Deus, são um povo que ainda olham para o céu, são um povo que ainda oram em nome de Jesus Cristo, são panelas envenenadas. Mas a minha oração nessa noite por todos é que Deus levante mais gente com esta mesma indignação, que grite de cima do telhado e que jogue o pão vivo que desceu do céu dentro dessas panelas. Jesus, o Evangelho. Este povo não tem que perecer, esse povo não tem que ser lançado fora. Esse povo precisa de ser curado, esse povo precisa de ser limpo desse veneno, esse povo precisa de ser despertado, porque está escrito: desperta tu que dormes. Se você perguntar para esse tipo de crente por que ele vai à igreja, às vezes ele nem sabe te responder por que ele vai à igreja. Se você perguntar para esse tipo de crente: e aí, irmão, escatologicamente, como é que você está? Você sobe no arrebatamento ou você fica? Eu não gosto nem de falar desse assunto. Irmão, se você morrer, vai para o céu, está tudo certo, tem certeza de salvação? Não, isso aí é só Deus que sabe. Meu Deus. A turma do Deus quiser, meu Deus, meu Jesus. Por que estão assim? Por que estão assim? Porque estão comendo o que faz mal. Quando a gente come o que faz mal, nós sofremos muito. Uma vez eu me intoxiquei com um pedacinho de torta que eu ganhei numa padaria em São Paulo. Eu saí do culto à noite, passei na padaria para comprar pão.
Na sexta-feira era feriado, queria ir pescar. Papai queria ir pescar. Falei, vou pegar uns pão para levar uns lanches. Estou lá na fila esperando o pão estava terminando de assar, veio a mocinha com a bandeja. O senhor é assim? Eu sou apaixonado por torta de frango. Um pedacinho assim, irmãos. Eu parei no médico, eu fiquei internado a noite inteira. E no outro dia o dia inteiro tomando sopa. Me deu uma infecção intestinal. Comida estragada. Quem que vive bem com comida estragada? E é o que a gente vê. Um bando de pessoas dentro dessas igrejas, praticando a pior de todas as heresias, a que eu mais tenho indignação contra, que é a sinergia. Do que se trata isso, pastor? É aquela ideia: a salvação começa em Deus, mas eu tenho que fazer a minha parte, termina em mim. E é por isso que a pessoa nunca se sente plenamente segura. É por isso que a pessoa, ela nunca se sente plenamente dentro da vontade de Deus. É por isso que a pessoa sempre se sente devedora. É por isso que a pessoa sempre está pagando o preço, porque é isso que eles pregam dentro dessas igrejas. Você tem que pagar o preço, mas peraí, não já foi pago o preço? Não, Jesus pagou o dele, mas você tem que pagar o teu. É, pastor, como que eu pago o meu? Ó, você tem que estar todo dia dentro da igreja. Esquece da tua família, esquece do teu casamento. Você sabe por que tem marido que nunca pisa dentro da igreja, irmão? Você sabe por que você está orando faz 20 anos e nem o teu marido e nem os teus filhos se convertem, mulher? Você sabe por quê? Eu vou te dizer hoje. Porque a maior vontade do teu esposo e dos teus filhos é de chegar em casa por volta das 6 horas da tarde e quando entram pelo corredor da casa, terem gosto de sentir aquele cheiro de alho e de cebola fritando na panela. Porque tem uma dona de casa dentro de casa que está preparando a janta às 6 horas da tarde para servir o marido e os filhos. O marido não tem esposa dentro de casa, os filhos não têm uma mãe dentro de casa. Sabe por quê? Porque de segunda a segunda ela está enfiada dentro da igreja, porque alguém disse que ela tem que estar dentro da igreja. Ela é sinérgica. A família não pode ter mais ela, mas a igreja tem que possuí-la. Que fé que é esta? A fé é esta que eu vou te dizer agora, que Paulo disse para Timóteo: aquele que não cuida dos seus, mas principalmente dos da sua própria casa, negou a fé e é pior do que o incrédulo. É por isso que a tua oração não é respondida. Você, pastor, tem que ser mais humano. Mas eu tenho que pagar o preço. Eu tenho que estar enfiado na igreja 24 horas por dia. Eu tenho que estar trazendo mais gente para a igreja. Eu mexo com o emocional. Eu tenho que converter as pessoas. Já não é mais o Espírito Santo quem converte. Sou eu quem tem que converter. Eu tenho que lotar a igreja de gente. Eu tenho que estar convidando. Eu tenho que ser dizimista. Eu tenho que ser ofertante. Eu tenho que ter a oferta do propósito. E ai de mim se eu comprar um iPhone. Ai de mim se eu comprar uma roupa melhor. Ai de mim se eu comprar uma televisão boa para dentro da minha casa. Ai de mim se eu levar minha família para um passeio, para um restaurante. Isso tudo é vaidade, isso é pecado. Eu sei pecado. Pecado é que daí eu gasto nos meus próprios propósitos. Eu invisto em mim, e aí não sobra, né? Do reino. Sinergia. Esse foi o motivo, inclusive, que criou, que gerou a reforma protestante. Os padres olharam para tudo aquilo e não aguentaram ver tamanha canalice. As bulas papais.
indulgências, comprar terreno no céu, canalice. A reforma protestante acontece no início do século XVII. Acontece a remonstrância na Holanda, na cidade de Dort, e os remonstrantes, que se diziam discípulos de Armínio, eles vão no lixo dos reformadores e tiram de lá essa ideia chamada sinergia e colocam dentro do culto evangélico. E hoje é o que a gente vê tomando conta das igrejas. Essa igreja é uma igreja monérgica. A comunidade cristã bereana de Santa Helena é uma igreja monérgica. Nossa salvação ela começa em Deus e ela termina em Deus. Não vem das obras, para que nenhum homem se glorie em si mesmo. Porque dele, para ele, através dele, são todas as coisas. Aplicações práticas. Cuidado com o que você coloca na panela da sua vida. Ensinos, amizades e práticas que trazem a morte. Cuidado. O que eu tenho que fazer, pastor? Segundo ponto do tópico 4. Clame ao homem de Deus, para ver se realmente é o homem de Deus, tá? Porque pelos frutos é que o homem de Deus é conhecido, como qualquer crente é conhecido. Reconheça quando há veneno em sua vida e peça socorro a Cristo. Terceiro, confie no poder restaurador da palavra. Ela tira a morte e traz vida abundante. A palavra. Não é isso que te digo. Estou vendo aqui, está vendo nada. No máximo que você tem é uma investigação do Facebook, que é uma coisa velha, antigamente era do Orkut. Ou então, na pior das hipóteses, você é possuído por um espírito de adivinhação, praticando feitiçaria branca dentro da igreja. Espírito de adivinhação. A única revelação que nós temos estão lá nos 66 livros da Bíblia, nos seus 31.173 versículos. Se não for suficiente, nada mais pode trazer o reino dos céus para um povo decadente. Se isso não bastar, irmãos, eu não sei o que é que vai bastar. Estou revelando. Você pecou. Você saiu de dentro do banheiro enrolado a toalha. Correu para o teu quarto desse jeito. Que pecado, irmão. Vocês acham que é exagero meu? Tem igreja que dá esse tipo de revelação no culto, irmãos. Acreditem. Terceiro, confie no poder restaurador da palavra. Ela tira morte e ela traz vida abundante. Quarto, Deus transforma o que era morte em sustento e vida. Meu Deus, que maravilha, hein? Uma farinha, pastor? Sim, uma farinha. Um trigo. Um pão. Mas o pão vivo que desceu do céu. O pão vivo que desceu do céu. Conclusão. Onde havia morte, Deus trouxe vida. Onde havia perigo, Deus trouxe segurança. Onde havia escassez, Deus trouxe provisão. Frase de impacto. Sem Cristo, a morte na panela. Com Cristo, a vida na mesa. E aqui eu cito um dos 5 pontos que Martinho Lutero levantou, e esse mês nós comemoraremos mais um aniversário da nossa reforma protestante. Sola as Escrituras, somente as Escrituras. Nós não precisamos nada além disso para conhecermos a Deus,
aprendermos de Deus, andarmos com Deus e sermos abençoados por Ele. Somente as Escrituras. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Gracioso Deus, bendito e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo nós te agradecemos, nós te louvamos, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Tua misericórdia, meu Deus, se renova a cada manhã. E se estamos aqui hoje, ó Deus amado, vivos, é porque o Senhor, ó Deus, nos preservou. O Senhor tem nos livrado, ó Deus, de tantas coisas más. O Senhor tem nos guardado, ó Senhor. Grandes coisas, ó Pai, o Senhor falou, o Senhor fez, tem feito aqui nos nossos corações nessa noite. E aonde quer que essa mensagem chegue, haverá de fazer. Grandes coisas, meu Deus, o Senhor tem feito em nossas vidas. E por isso, ó Deus, nós te bendizemos, nós te louvamos, ó Pai. Porque, Pai amado, vindo do Senhor tudo é bom. A tua habilidade, Senhor, maior, a tua eficácia, Pai, a tua palavra, é exatamente colocar vida aonde, ó Senhor Deus, a morte ela impera. A tua palavra é a verdade que liberta, Senhor. A tua palavra ela nos tira das escravidões que o pecado, que o mundo nos impõe. Que homens maliciosos, ó Deus amado, impõem muitas vezes na vida das pessoas de boa fé, Pai, de boas intenções. A tua palavra, Pai, ela é o fiel da balança. Por isso, ó Deus amado, eu te peço que o teu Espírito Santo, ó Deus, nos ajude na nossa caminhada de fé. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, nos vocacione, que ele nos ilumine, que ele abra nossa mente, Senhor Deus, para que nós possamos entender o que está escrito. Mas não somente isso, ó Deus, que o teu Espírito Santo também trabalhe em nossos corações, para, Pai amado, que nós possamos aceitar a tua vontade, Senhor, e confiarmos em ti, Pai, sabendo, ó Deus, que quando o Senhor age, Pai, o veneno é removido, o mal vai embora, a incerteza, Senhor Deus, passa a ser certeza. Pai Santíssimo, em nome de Jesus Cristo, eu oro por cada um, ó Deus, dos que aqui estão hoje. Eu oro, Deus amado, por cada lar aqui representado. Eu oro, Senhor Deus, por nossas crianças. Eu oro, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, meu Deus, que venha o teu reino, em nome de Jesus de Nazaré, Pai amado, que seja feita, meu Pai, a tua vontade na vida da tua igreja. Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo eu te peço, aquele que se encontra, Pai amado, nesta noite, talvez abatido, cansado, sobrecarregado, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor fortalece, que o Senhor, ó Deus amado, dê um amparo, que o Senhor tire, meu Deus, toda a aflição da alma, toda a aflição do espírito, ó Pai, e que o Senhor coloque dentro de nós a paz que vem de ti, a paz que esse mundo não conhece, a paz que esse mundo não pode dar, a paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai amado, glorifico o teu nome, e muito obrigado, Senhor, por esta palavra, por este ensino, que hoje, ó Deus amado, nós tivemos a oportunidade de participar. Fica conosco, Senhor, desde já, nós te pedimos agradecidos, em nome do Senhor Jesus, amém, graças a Deus.